Olá, a paz do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo a este canal e ao nosso programa Enfatizando a Palavra. Estamos de volta para mais uma lição da Escola Dominical, cujo tema deste domingo, José, fé em meio às injustiças. Nós já daremos início aí, para não estendermos muito com o nosso vídeo, pois o nosso objetivo é estar ajudando professores, alunos e todos aqueles que amam a Palavra de Deus. A nossa introdução, eu não vou estar lendo os comentários, eu apenas fiz um apanhado de alguns tópicos e estarei comentando para estar te ajudando aí. Dentro da introdução, podemos ver que este relato é uma história salpicada de amor de um pai já ancião. Vemos que Jacó, ele teve José em sua velhice. E esta história é recheada pelo amor de um pai ancião. E também vemos que em meio a este amor devotado por Jacó, havia a rejeição por parte dos irmãos invejosos, que nutriram um ciúme muito grande e uma inveja muito grande, a ponto de planejarem até mesmo um assassinato do próprio irmão. Temos também a beleza dos sonhos de José, que revelavam o futuro de sua família. Olha que coisa linda que nós vamos ver dentro da história e da vida de Jacó e sua família, e principalmente no que diz respeito à pessoa de José. Houve alguns fatos bons e outros ruins na vida deste moço, que até então, quando foi injustiçado, quando foi humilhado, era ainda um adolescente. Houve momentos difíceis, tribulosos, mas tudo o levou a uma bênção especial da parte de Deus. José experimentou desde a adolescência, desde adolescente, uma inveja muito grande por parte de seus irmãos, porque ele gozava de certas regalias que os demais irmãos não tinham. E vemos com isso que havia um modo errado com respeito ao tratamento de Jacó para com os seus filhos. E isto pode se tornar um problema dentro de uma família, principalmente quando esta família é grande. O primeiro tópico: 2 sonhos e muitas crises. Veremos aqui então o primeiro subponto, a família de José. Nós vamos ver aí um certo descontrole familiar por parte de Jacó. Uma coisa interessante, porque Jacó tinha, ao todo, nós podemos ver que ele teve 13 filhos. Foram 12 varões e uma mulher. Só que o que acontece? Como os filhos mais velhos parecia que eles não eram lá muito obedientes, isso acontece em todas as famílias, José, aparentemente, ele gozava de um certo privilégio. E Jacó, a princípio, parece que há um descontrole por parte dele. E isto vinha gerar na sua família um problema, porque começou a haver intrigas entre os irmãos de José e ele. A atitude de Jacó parecia privilegiar José em relação a seus irmãos. Por quê? Sabemos que Jacó havia feito uma túnica de 7 cores e presenteado José.
E o resultado destes privilégios foi muita inveja, ciúme, escravidão, prisão injusta e muita humilhação. Então, há um descontrole por parte do pai neste requisito, quando ele começa a privilegiar mais um filho que o outro. Então você imagine agora, quando José exibiu a sua túnica de 7 cores para os irmãos, aquilo trouxe um ciúme muito amargo aos irmãos. O que eles iriam pensar? Nosso pai, ele gosta mais de José. Por ser o mais novo. Nosso pai ama mais José. E isto, eles foram criando dentro de si aquela raiva, aquele ódio que aos poucos foi crescendo. E isto prejudicou grandemente o relacionamento da família. Por isso, você que é pai, você que é mãe, cuidado quando você trata um filho melhor que o outro. Sabemos que o que acontece? Não quer dizer que um pai que trata melhor um filho, não quer dizer que ele ama mais este filho, não. Mas isso pode ser mal interpretado por um filho. Claro que tem filho que é mais obediente, tem filho que é mais apegado ao pai, o outro é mais desligado, mais voado. Também o pai precisa atentar para isso. Às vezes até o próprio pai acha que um filho gosta mais dele do que o outro. E não é assim. A inveja dos irmãos de José, o ódio cresceu no coração dos irmãos. Por quê? Porque foi um ódio movido pelas denúncias que José fazia ao pai com respeito às atitudes dos irmãos. E quando José relatava o comportamento de seus irmãos, Jacó então iria chamar a atenção daqueles varões. Com certeza eles não gostavam. Aí o ódio crescia ainda mais. Por quê? Eles viam que Jacó colocava José como líder deles. E quem é que iria ter um líder adolescente? Meu querido, Deus trabalha de várias formas. Talvez você que é liderado não entende que às vezes o pastor ele é mais novo, ou o regente do grupo, do conjunto é mais novo que você. Não. Aprenda a respeitar isso, para que possamos viver bem em nossa igreja, em nossa casa, no nosso trabalho, onde estivermos. É saber entender estas questões. Ele era visto pelos irmãos como um traidor, porque quando ele relatava o comportamento de seus irmãos, e os irmãos eram chamados a atenção, eles achavam que José estava traindo. Mas a questão não é esta. A questão é que José não compactuava com a atitude dos irmãos. E nós não podemos ser complacentes com atitudes errôneas. Seja na igreja, seja na rua, seja no trabalho. Não, somos crentes. E o crente deve dar bom testemunho. O crente deve ser obediente a Deus, ao seu líder, ao seu pastor. O crente deve ter um comportamento diferente. O seu modo de falar, o seu modo de trajar, o seu comportamento tem que ser diferente. E José é assim. E como ele era visto pelos irmãos? Como um traidor, como um sonhador. Quando ele apontava no campo e os irmãos viam, já logo diziam: lá vem um sonhador mor. Vemos que isto era um sentimento de rancor, de ódio, de inveja por parte dos irmãos de Jacó. Os sonhos de José. Ao ouvir os sonhos que José contava, aquilo irritava ainda mais os seus irmãos. O que precisamos, queridos, é saber como nós vamos contar alguma coisa, como nós vamos transmitir uma mensagem. Um pastor, um líder, quando vai chamar a atenção de alguém, quando vai aconselhar, ou quando vai relatar algo,
ele precisa ter sabedoria para poder falar. José era mal interpretado pelos irmãos e inclusive pelo pai. Ele era adolescente. Deus havia dado revelações a ele através de sonhos, mas que nem ele mesmo ainda compreendia, muito menos seus irmãos e seu pai. Talvez fosse a forma como ele transmitira aquela mensagem e os irmãos não compreendiam. Achavam que José iria liderá-los, iria ser o chefe deles, o que realmente iria acontecer. E isso trazia muita irritação. Eles imaginavam que se tratava de uma visão. Eles não imaginavam que se tratava de uma revelação do futuro. Esta revelação é que futuramente Deus iria cuidar da família de José lá no Egito e que José iria suprir a necessidade de toda a sua família. Eles não compreendiam isto. Porque eles consideravam que José era ambicioso, que José era um ambicioso e um presunçoso. Nem mesmo o pai aceitou muito bem aqueles sonhos. Mas, contudo, como diz a Escritura, ele guardava no coração. Então, os sonhos de José não eram simplesmente sonhos, mas eram revelações. E futuramente eles iriam compreender aqueles sonhos. E José também iria compreender no momento certo. Segundo tópico, a crise da cova e da escravidão. José é vendido como escravo. Pelo fato de os irmãos terem tanto ciúmes, inveja, o que acabou resultando em ódio nos seus corações, eles planejam matar o próprio irmão. Mas o irmão, ele foi, no caso aí, o irmão mais velho lá, Rubem, ele disse: não vamos fazer isso. Vamos jogá-lo na cova. Mudança de planos. Em vez de matar, joga na cova, joga na cisterna. E ali José ficou. Imagina o que passou na cabeça daquele jovem. Meus irmãos me odeiam. O que eu fiz para eles? Eu somente estou obedecendo. É assim na vida espiritual. Às vezes o crente não entende, mas por que eu estou sendo provado? Por que estou passando por isso? Estou na igreja, tenho orado, tenho estudado, tenho aprendido. Meu irmão, tem coisa que você só vai entender lá na frente, quando Deus te mostrar o porquê das coisas. Há tempo para todas as coisas. Eles jogam José na cisterna, tomam a túnica de José, depois tiram José da cisterna e vendem José para um grupo de ismaelitas. José foi humilhado por seus irmãos. Olha que coisa! Ele foi vendido. Uma grande humilhação para ele. Vai para uma terra estranha, um povo estranho, de costumes diferentes e que adora vários deuses, ao passo que José só adorava ao Deus verdadeiro. Então, meu querido, foi muita humilhação. A crise da cova e da escravidão. Agora José sendo vendido. E da caravana dos ismaelitas, daquele povo, ele foi vendido então para Potifar. José na casa de Potifar. Ali Deus começa então a tratar com José. Potifar, quando recebe José, quando ele leva José para a sua casa, ele percebe que José era diferente. O crente é diferente. O seu modo de falar, como eu disse, o seu modo de vestir, o seu modo de tratar as pessoas é diferente. E Potifar percebeu isso. Ele percebeu o potencial que José tinha. Este potencial de José foi reconhecido por Potifar. Coisa linda.
Deus trabalhando na vida de José. E ali ele ganhou posto como mordomo na casa do intendente do rei. Porque tudo que José fazia, Deus abençoava. José ele prosperou na casa de Potifar. Os negócios geridos por José na casa de Potifar prosperaram grandemente. Tudo que ele fazia, a mão de Deus estava com ele. Meu irmão, talvez a luta que você esteja passando, seja em qualquer situação, nunca se esqueça que a mão de Deus está sobre a sua vida. Deus vai fazer você prosperar. Não estou fazendo chantagem psicológica, não. É isto. A Escritura nos mostra que Deus tem prazer em nos abençoar. E Ele abençoa aquele que o ama e obedece. José ele foi capaz de romper com a adversidade e manter-se fiel a Deus. Por tudo que ele já havia passado, desde que saiu do meio dos seus irmãos e foi vendido como escravo, ele rompeu com aqueles problemas e manteve-se fiel a Deus. Ele foi um exemplo de superação nas crises porque não perdeu o foco de Deus. Quando o homem não perde o foco de Deus, com certeza as coisas vão fluir na sua vida. Ou seja, ele superou os problemas. É isso que temos que aprender, a superar a crise. O mundo hoje vive em crise, na política, em todos os sentidos, no emprego, no convívio social. Mas temos que aprender a superar, com sabedoria, a superar as crises. E José, ele é um grande exemplo de superação. Ele resistiu à tentação sexual da mulher de Potifar. Note, meu irmão, José era um moço que, bem apanhado, porte físico, de boa aparência, quando aquela mulher, a esposa de Potifar, colocou os olhos em José, rapidamente ela tentou se deitar com ele. Mas José era um homem de Deus. Ele disse: como eu poderei pecar contra meu Deus e também contra meu senhor Potifar? Ele sabia que não podia fazer isso. Ele não tinha o direito de tocar naquela mulher. Isto é devotar um amor a Deus e um respeito ao próximo. Isso custou muito caro para José, porque ele foi injustiçado por Potifar, quando a mulher relatou a ele uma mentira, dizendo que José havia sediado quando ele não fez isso. Terceiro tópico, então, vamos ver a sabedoria para administrar a crise. E aí, querido, que entra um fator importante. Pedimos sabedoria a Deus para administrarmos as crises. Ao invés de ficar reclamando, murmurando, procurando culpados, não, vamos dobrar o joelho, vamos orar a Deus, falar com o Mestre e dizer: Senhor, me ajude a superar esta crise. José é abençoado por Deus na prisão. Lá na prisão ele não perdeu o bom senso quando foi injustiçado e preso. Ali ele ficou. Mesmo na prisão, Deus honrou José naquele lugar. Ele tinha consciência, e fé diante de Deus que ele estava ali injustamente. Ele tinha consciência limpa. Então, para com Deus, ele sabia que estava limpo. Ele sabia que era justo. Poderia todo o palácio ver José como alguém que tinha cometido um pecado.
Mas José sabia que diante de Deus, não, ele estava com a consciência limpa. E qual foi a reação de José? Como ele reagiu nestes momentos? A sua atitude foi uma atitude disciplinar e não deixou-se levar pela ira e pela vingança. Meu querido, José poderia estar na prisão nutrindo grande ódio por seus irmãos, porque se ele estava ali, aos olhos dele, era culpa de seus irmãos. Mas aos olhos de Deus, não. Aos olhos de Deus, era um propósito de Deus, só que José ainda não sabia disso. Ele não ainda conhecia os planos futuros de Deus. Agora José e os dois oficiais de Faraó, ele achou graça aos olhos do capitão da guarda. Veja que até na prisão José foi próspero. O chefe da prisão olhou e viu que José era um homem diferente, obediente, disciplinado. É interessante que o crente deve ser disciplinado. Onde ele estiver, onde ele passar, onde ele tocar, ele tem que ter ciência de que Deus está com ele, de que ele é observado por todos. E o capitão da guarda colocou José para tomar conta do cárcere ali. Veja a prosperidade daquele moço. E ali na prisão existiam dois homens ali, um copeiro do rei e o padeiro. Ambos haviam cometido uma infração e foram parar naquele local. Mas ali os dois tiveram sonhos e relataram a José. José revela o sonho para eles, para o padeiro mor, que ele iria ser enforcado. E aconteceu. E o copeiro mor iria voltar a servir o rei. Quando José conta este sonho, ele espera que futuramente o copeiro fosse lembrar dele diante de Faraó. Mas não foi o que aconteceu. Ele ainda ficou um bom tempo na prisão. E ali ele ficou esquecido por aqueles homens, mas não esquecido por Deus. Da prisão ao palácio de Faraó. Na prisão, José adquiriu ainda mais conhecimento, mais inteligência, para que fosse usado no momento certo. Queridos, há momentos que nós, então, quando estamos passando por dificuldades, por tribulações, é aí que devemos nos achegar ainda mais a Deus, fazer uma reflexão e ver que pode ser que Deus esteja tratando conosco nestes momentos difíceis. E é nestes momentos que nós adquirimos mais sabedoria, mais, vamos dizer, amadurecimento espiritual para tratarmos as questões. E ali Faraó teve sonhos, como vocês conhecem. Mas não havia ninguém que interpretasse aquele sonho. Foi quando José então foi lembrado e disseram: olha, na prisão tem um moço que interpretou o meu sonho. O copeiro mor então vai falar agora a respeito de José. E ali o sonhador mor é lembrado e é levado para interpretar o sonho de Faraó. Aquela sabedoria não vinha de Deus, não vinha de José para interpretar, mas vinha do próprio Deus. Deus é que havia dado sabedoria a José para revelar os sonhos de Faraó. Com isso, então, Deus usa José para revelar a Faraó. E ali, na prisão, com sabedoria, José agora é elevado de escravo, de prisioneiro, a governador do Egito. Note como Deus honrou José em uma terra estranha, porque ele não perdeu foco em Deus, não perdeu a fé.
Ele não nutriu ódio por seus irmãos. Não. Ali ele amadureceu. E quando houve fome na terra de Jacó, e eles desceram, os seus irmãos foram para lá, tiveram encontro com José, ali se cumpre a revelação. Os irmãos se dobram diante de José. Ali José entende o sonho que ele havia tido e sabia que não foram os irmãos que o mandaram para o Egito, mas que foi o próprio Deus para cuidar de sua família em momentos de crises, que foi momentos que passou a família de José lá na terra de Canaã. José tinha tudo para castigar seus irmãos, mas ele não fez isso. Levou toda a sua família. E lá no Egito, todos reconheceram que José era um grande líder e aquele sonho ali teve uma confirmação. Para concluirmos, José é exaltado por Deus em uma terra estranha, mesmo em tempos de crises. Isso nos mostra que o eterno Deus nunca abandona os seus filhos. Querido, guarde esta palavra. Que Deus te abençoe. Que Deus continue ajudando a sua igreja, os seus alunos, você professor. Continue firme nesta obra, porque Deus recompensa. E se lembre, o mundo está em crise, mas nós estamos em crise. Até a próxima aula. Que Deus te abençoe.